que nós falamos, as nossas decisões, as nossas atitudes, aponta para a lei da semeadura. Então, tudo que a gente faz, a gente está colhendo alguma coisa. O pecado, por exemplo, ele abre portais espirituais de maldição sobre as nossas vidas. Então, quando um pai peca, uma mãe peca, um avô, uma avó, lá atrás, eles não entendem que esse pecado pode vir assombrar as próximas gerações. Você já percebeu que é muito comum, por exemplo, quando o avô, ele bebia, tem o vício do alcoolismo, e aí normalmente isso passa para o filho, e depois vem para o neto e para o bisneto, até que alguém desperta e quebra esse ciclo. A partir do momento que a pessoa desperta, ela quebra aquele ciclo, e aí inverte a chave. Ou seja, aquilo que era maldição agora se torna bênção. Ou seja, todos nós nascemos debaixo da maldição de Adão, o pecado original. Mas, por meio de Abraão, na obediência, nós nos descolamos dessa maldição e vamos viver ali algo novo com Deus. Então, é muito comum isso, acho que em toda a família nós temos um exemplo disso, né? De um antepassado que cometia algum tipo de erro, alguma falha, ou que vem ali numa espécie de depreciação financeira, é uma família que não consegue romper, envolvida em pobreza, em fracasso, nunca vai para frente, aquela coisa toda, e esse ciclo vai se repetindo de geração em geração. É assim ou não é, gente? Agora, olha só que interessante, gente. Isso que eu estou ensinando para você chama-se de herança espiritual. Então, todos nós carregamos também na nossa essência uma herança espiritual, aquilo que nós herdamos dos nossos pais. E até é justo isso acontecer, porque se nós temos acesso à herança física, nós temos acesso também à herança no espírito. Então, olha só, nós carregamos uma herança espiritual e nós precisamos entender isso, porque muitas pessoas não destravam, porque não entendem que estão debaixo dessa herança, para romper com esse ciclo de padrão repetitivo. Então, esse texto diz que os filhos não vão levar às iniquidades dos pais, desde que não andem nos mesmos caminhos dos pais. Ou seja, quando aquele mesmo espírito vier se apresentar, claro que de maneira oculta, diante do filho, que o filho não cai no mesmo laço. Então, por exemplo, a experiência do pai com o alcoolismo a vida inteira, citando um exemplo para você entender. Aí ele morre e não se liberta do alcoolismo. Mais adiante nasce um filho. Em algum momento, esse espírito vai se apresentar para esse filho. Em algum momento, alguém vai oferecer um copo de bebida, uma cerveja, uma cachaça, alguma coisa assim. E a partir do momento que aquele filho, ele ingere a primeira vez, automaticamente, ele vai perdendo o controle, porque aquilo carrega uma bagagem espiritual. Uma herança espiritual está se apresentando diante daquele filho. Essa expressão aqui, visitar a iniquidade, não está significando, o significado não é que Deus castiga de maneira arbitrária os filhos pelos pecados do pai. Não é isso, gente. Na verdade, esse texto quer dizer que as consequências dos pecados dos nossos pais, as consequências espirituais, emocionais e até mesmo comportamentais, tem gente que carrega uma herança no mesmo comportamento do pai, da mãe, ou quando o pai ele é muito nervoso, e o filho às vezes ele já vem com aquela herança, já vem carregando esse nervosismo, nada dá certo, briga com todo mundo, porque está debaixo dessa mesma herança. Isso pode se repetir e influenciar filhos, netos, bisnetos, por até 4 gerações essa maldição ela pode perpetuar. Até que um dos descendentes tenha o acesso à informação. A Bíblia diz, Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você adquire o conhecimento, você rompe com essa raiz de iniquidade. Então, para facilitar o seu entendimento, hoje eu quero usar a história de um rei que foi consagrado a rei muito novo, com apenas 8 anos de idade, o rei Josias, rei de Judá. A Bíblia diz que o pai dele se chamava Amon, e o avô dele se chamava Manassés. Esse menino, ele nasce debaixo de uma herança espiritual profundamente negativa. Ele nasce debaixo de uma herança espiritual carregada de idolatria, desobediência, promiscuidade, práticas abomináveis aos olhos do Senhor, práticas detestáveis aos olhos do Senhor. Então a gente vai ver a história de um avô e de um filho, um pai, que foram literalmente a mesma coisa. O avô começou algo extraordinariamente ruim em Judá, o filho fez as mesmas práticas, e aí vem o neto, Josias, que foi ungido a rei com apenas 8 anos de idade. O reinado de Manassés, preste bem atenção, eu preciso contar a história para você entender. Ele foi marcado por muita idolatria. Essa idolatria, na verdade, o que ele faz? Ele vai restaurar e vai multiplicar as práticas pagãs no meio do povo de Deus. Ele vai literalmente levar imagens para dentro do templo de Salomão. Muitos altares a muitos deuses, inclusive altares pagãos dentro do templo do Senhor.
ele vai dividir o templo da adoração, o templo de Deus, com outros deuses feitos pelas mãos de homens. Ele vai praticar feitiçaria, ocultismo, magia negra, adivinhação, ele vai consultar médios, ele vai consultar espíritas, ele vai fazer uma bagunça no meio da vida religiosa e espiritual do povo. Tudo isso detestável aos olhos do Senhor. Manassés, a Bíblia diz que ele sacrifica o seu próprio filho. Ele pega um dos seus próprios filhos e sacrifica, oferecendo ao deus Moloque. Um deus que requeria sangue humano para poder beneficiar reis. Ele pega diante da imagem de um deus pagão e mata o seu próprio filho, oferecendo como uma oferta diante de um deus pagão. Vamos lá. A Bíblia diz que ele vai provocar a ira do Senhor com todas as suas atitudes. Ele vai matar muita gente inocente. Todos que se colocavam em oposição à questão religiosa de Manassés, ele mandava matar em praça pública. Tudo isso movido por uma opressão maligna e muita idolatria. Ou seja, ele queria conduzir o seu reinado por meio da opressão. Uma opressão e idolatria. A Bíblia vai dizer que Manassés, ele vai levar o povo de Judá à perdição. O povo se corrompe, todo o povo se corrompe. O povo da época de Manassés pecou mais do que os povos idólatras que Deus tinha mandado expulsar da terra prometida. Deus disse para Josué, esse extermina, porque é um povo que se sobrar um, vai destruir tudo com idolatria. Manassés, ele foi muito pior do que os povos pagãos. Além de praticar idolatria, feitiçaria, além de fazer sacrifícios humanos, ele também vai instituir um culto chamado de prostituição sagrada. Dentro do templo, dentro da casa de Deus, ele colocava prostitutas para se relacionar com homens. Qual que era o intuito disso? Essa prostituição sagrada era conhecida também como uma prática ritualística sexual, que seria uma prática ligada a uma deusa pagã, que era conhecida como a deusa da fertilidade, na qual mulheres comuns e sacerdotisas daquela deusa, as prostitutas sagradas, iam ter relações sexuais com homens, e qual era o objetivo? Fertilidade, para si, para a esposa, terra ou animal. Ou seja, se o animal ele era infrutífero, a ideia era que quem se relacionasse com uma sacerdotisa daquelas, ia ter agora seus animais dando muita cria. A terra que não produzia, a ideia era, se relacione no templo com uma dessas prostitutas, entregue uma oferta para essa divindade, e a partir de agora você está liberando prosperidade sobre a sua vida. Olha só o nível das loucuras desse tal de Manassés. Um homem que vem da linhagem de Judá, de Davi, da onde viria o Messias prometido, da onde viria Jesus, mais à frente. E esse Manassés está destruindo absolutamente tudo. Manassés, avô de Josias, reina durante 55 anos e foi considerado o pior rei de todos os tempos de Judá. Depois dele vem Amon. Amon ele só reina por 2 anos. Por quê? Porque o povo já não aguentava mais. Tudo que Manassés fez recaía em desgraça sobre o povo. Quando Amon vem, o povo estava numa expectativa de mudança. Mudou, agora é um novo rei, agora vai vir coisa nova. Mas ele fez pior ainda. Ele continuou as práticas de Manassés e em 2 anos os seus súditos o matou. Tramaram uma situação e mataram ele, porque eles não aguentavam mais aquela situação. Quando Amon ele morre, Josias tinha só 8 anos de idade. Quantos anos? Josias, ele tinha direito a reinar. Ele seria da linhagem do rei. Ele tinha direito a reinar. Mas ele ainda não tinha idade e nem experiência para ser rei. O menino de 8 anos de idade tem condição de reinar? De cuidar de uma nação? De cuidar do destino e do futuro de um povo? Sim ou não? Esse menino ainda, ele vem debaixo de uma herança maldita. Ele vem debaixo de um laço, umas amarras de idolatria, de pecado, de feitiçaria. Ele vem debaixo de uma idolatria generalizada. 8 anos, uma criança que teve que abrir mão de ser criança para cuidar do interesse do povo. Teve que abrir mão de ser criança para viver uma vida de rei. Ou seja, Josias, ele teve que amadurecer muito rápido. Esse menino não teve direito a ser um menino comum, como qualquer outro menino, brincar, passear, essas coisas todas. Também não foi instruído pelo pai. Agora, ele foi instruído por um bom sacerdote. A Bíblia diz, enquanto ele foi instruído pelo sacerdote, o reinado dele prosperou e prosperou muito. Enquanto instruído pelo sacerdote Joiada, o reinado dele prosperou e prosperou muito. Agora, Josias, ele decide não seguir o caminho do seu pai e nem o caminho do seu avô. Foi assim, nasce o menino que tem que amadurecer cedo, diga amadurecer cedo. Essa é a realidade de muita gente, tem uns bebezão aí de 30, de 40, uns bebezão,
mas em contrapartida tem uns de 15, 16, 18 que já estão maduros. Então alguns, a vida, levam a um amadurecimento mais rápido, né? Situações como essa, perder um pai, não ter a mãe, né? E aí vai fazer você amadurecer, a tomar posição em algumas situações, que outros vão demorar anos e anos e anos, porque tem tudo na mão. Então foi debaixo desse embaraço, debaixo dessa bagunça, dessa carga espiritual, de tanta sujeira, que nasce o menino Josias. Mas a Bíblia diz algo poderoso. Josias, ele não caminhou nos caminhos, nos passos do seu pai, e muito menos do seu avô. Josias, ele fez o que era reto. Diga, o que era reto aos olhos do Senhor. Agora, olha os detalhes do texto. Josias agradou ao Senhor com as suas atitudes e andou nos caminhos de Davi. A Bíblia diz que ele teve uma referência, ele modelou alguém. Ele não aprendeu a ser um bom rei sozinho. Ele não teve pai, ele não teve um avô que ensinou a ser um bom rei, mas ele vai modelar o melhor rei de todos os tempos. Ele abre mão, literalmente, de viver a vida que o seu pai e o seu avô viviam para espelhar o reinado de Davi. Ou seja, ele modela os princípios do reinado de Davi, o melhor rei de todos. Aí, com o passar do tempo, a Bíblia diz que um pouco mais velho, maduro, diga maduro, perto dos seus 26 anos de idade, no 18º ano do reinado de Josias, então a conta é fácil, 18 mais 8. Com 8 ele reina, e com 18 ele vai começar a fazer as coisas. Daqui a pouco eu te explico isso. Com 26 anos de idade, a Bíblia diz que Josias ele já tinha enfraquecido todas as práticas pagãs promovidas pelos seus antepassados. Ele arranca todos os altares de dentro do templo, e agora só existe um Deus a ser adorado. Naquela época, para você ter ideia, o templo de adoração foi completamente esquecido. Era escombro, sujeira, e a Bíblia, pasmem, o Pentateuco, a palavra, o livro da lei estava perdida no templo. Eu tenho até uma ministração que fala sobre isso, perdida no templo. Aquilo que é mais importante estava perdida. A Bíblia já não se abria, o povo já não lia mais as instruções divinas, estavam vivendo uma vida totalmente perdida no que tange o âmbito religioso. Então, esse menino, agora já um homem de 26 anos de idade, ele vai romper com todas essas práticas pagãs dos antepassados, e ele resolve fazer uma grande reforma em Judá. Essa reforma, ela começa pelo templo, mas o objetivo era uma reforma espiritual, era para que o povo pudesse se voltar a Deus, ok? Fiz toda essa introdução, vamos a 2 Reis 22, 1 em diante, que diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate, e ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos lá, gente. Os feitos de Josias na Bíblia começam a ser apresentados quando ele tinha aproximadamente 26 anos. Diga comigo, 26 anos. Isso é importante para você memorizar, tá bom? Então, ele assume um reinado com 8 anos. Ele assume com quantos anos? Diga, 8 anos. Mas a história só começa a ser contada um pouco mais tarde. A Bíblia diz que no 18º ano do reinado de Josias, ou seja, quando ele tinha 26 anos, aí ele começa a promover uma grande reforma espiritual. Sabe qual é a primeira grande lição aqui? Na vida espiritual, o amadurecimento acontece no tempo do silêncio. Foram 18 anos que a Bíblia não cita a história de Josias. Dos 8 ao 26 não se fala em Josias. A partir dos 26 vem Josias, um homem maduro e preparado para o ministério. Ou seja, ele passa um tempo no silêncio de Deus, sendo forjado e preparado para aquilo que Deus tinha chamado ele. Hoje em dia nós vemos profeta mirim, pastor mirim, é um negócio todo, é uma coisa toda. A Bíblia nos ensina que existe o tempo do amadurecimento. Antes de querer fazer, nós precisamos amadurecer, passar por um processo. O processo, o silêncio, um tempo na caverna, um tempo escondido. É assim que Deus vai escondendo os seus profetas. E Deus vai amadurecendo, preparando. Deus ele nunca vai expor antes de estar maduro, de estar pronto. Na verdade, Deus ele esconde até ficar pronto. Deus ele esconde até estar pronto. Deus ele não confia grandes obras a meninos. Entenda isso. Deus ele nunca vai confiar uma grande obra na mão de um menino. Ai Deus, eu quero ser relevante e fazer uma grande obra. Se você não estiver maduro na fé, preparado para tal, Deus ele nunca vai confiar uma obra grande na mão de um menino. Deus ele amadurece até que o menino chegue ao ponto certo para realizar o seu propósito.
Deus pega o menino, esconde esse menino por 18 anos e vai amadurecendo esse menino, instruindo o profeta que instrui o menino, e esse menino ele vai tendo os seus passos guiados por Deus até chegar o tempo dele começar o propósito pelo qual ele nasceu. Ele era escolhido, sim ou não? Era separado, sim ou não? Escolhido e separado por Deus, mas ainda não estava no ponto certo para realizar o que ele nasceu para fazer. Escolhido, deixa eu repetir isso aqui, você precisa entender. Escolhido, separado, mas ainda não estava preparado para realizar aquilo que Deus tinha colocado nele para ele fazer. Ou seja, antes de fazer, precisa amadurecer. Fala para o crente do seu lado, antes de fazer, precisa amadurecer. Olha a história. Deus ele guarda o menino, até que esse menino se tornasse um homem para cumprir um propósito. Deus ele guarda o menino, até esse menino se tornar um homem, e a partir do momento que esse menino é um homem maduro aos olhos de Deus, aí começa a jornada do propósito. Em outras palavras aqui, a missão do homem, ela só começa quando o tempo do menino acaba. Você pode falar isso para o crente do seu lado? A missão de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus, só acontece quando o tempo da meninice acaba. Enquanto é menino, não tem o start para o propósito de Deus, chamado de Deus. Então, um grande homem de Deus, ele só é ativado quando ele está preparado, quando acabou as meninice. Quando acabou o tempo da imaturidade. Acabou a imaturidade, por mais que você é escolhido, preste bem atenção, porque isso aqui pode acelerar o seu tempo, do seu propósito, da tua vida, do teu ministério. Enquanto Deus ver em você as meninices, o seu propósito de vida na terra não é ativado. Deus ele só vai entregar uma grande obra a partir do momento que você estiver maduro, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não adianta ficar, Deus, eu quero, me dá, faz isso. Enquanto você não estiver preparado, maduro, o suficiente, para cumprir o chamado de Deus, Deus ele não vai liberar uma grande obra na tua mão. Olha o que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 3. Digo mais isso, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus próprios negócios até que o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam esse mundo. Olha o que esse texto está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Enquanto o filho não tiver maturidade para administrar, ele não pode herdar. Deus, dá a minha parte da herança. Eu sei que eu carrego na minha essência espiritual uma herança poderosa, o reino, a manifestação do teu reino. Mas a tua imaturidade não te deixa acessar o reino. As coisas que Deus já preparou para você. Então, antes de pedir herança, você tem que clamar pela maturidade espiritual, maturidade no espírito. Aprender a se portar. Lembra que nós ministramos esses dias aqui sobre uma postura ajustada? Ajustar a sua postura para aquilo que Deus tem para a tua vida. Como é que eu quero viver algo extraordinário se a minha postura ainda é uma postura que carrega o meu passado, atolada nos vícios, no pecado, na promiscuidade, numa vida de perdição, e eu quero viver algo poderoso com Deus? Eu preciso ter uma postura ajustada. No tempo da dificuldade, da luta, quando as batalhas se apresentam, quem é você no dia a dia? Você tem levado Jesus por onde você passa? Quando você ouve um não, quando você tem que ficar numa fila de espera, quando você é confrontado com a realidade lá fora, como que é a sua postura lá? Como que é a sua postura lá? Como deveria ser a postura de um cristão? Um cristão que está aprendendo a lutar as batalhas no campo do espírito. Quando acontece alguma coisa no campo da carne, vai fazer barulho, vai brigar. O que nós temos carregado na nossa essência? Como nós somos vistos lá fora? Qual é o nível de maturidade que a gente tem atingido na nossa vida? E muitas vezes Deus ele permite a dor, Deus ele permite o sofrimento, Deus ele permite a batalha, ele permite a luta, para ver o quanto você está maduro na fé. Sabe quando Deus quer nos elevar para um próximo nível? Deus ele sempre vai permitir uma oposição, uma batalha, uma dificuldade, que é para testar o nível da nossa maturidade. Se nós representamos a um reino, nós estamos levando o reino ou estamos sendo trevas no meio das trevas? É luz no meio das trevas ou é treva no meio da treva? Queima filme de Jesus. Por onde passa?
quer arrumar confusão, fazer barraco, falar mais alto, brigar. Isso não é postura de crente. Crente precisa aprender a confiar. Mesmo no momento mais difícil, mesmo no momento de dor, no momento de luta, crente precisa aprender a colocar o joelho no chão e orar, e falar, Senhor, destrava no espírito o que eu tenho que viver no físico. Não é pela força do braço, a Bíblia diz que pela força do braço, você vai continuar gastando da sua força. Quando a coisa está emperrada, está amarrada, vai para o campo da oração, em nome de Jesus. Nós aprendemos aqui a semana passada, Josafá diante de uma batalha inevitável, uma derrota certa. Não tinha como vencer aquele exército, 3 povos se juntam contra um povo só. O contingente militar era muito menor, não tinha como vencer. O que ele faz? Se desespera? Não, ele vai orar. A Bíblia diz que ele ora, profetiza e adora. E quando ele adora, Deus confunde o inimigo. O inimigo luta uns contra os outros, se matam e eles só vão buscar os despojos de guerra. O que nós precisamos é de maturidade. É de uma postura ajustada àquilo que Deus tem para nós. Imagina o pastor Vitor resolvendo um problema na rua, ficando bravo, brigando, xingando, fazendo barraco, chutando a porta. E aí você me vê fazendo isso. Você fala, gente, esse é o meu pastor? Faz sentido o que eu estou falando em nome de Jesus, sim ou não? A nossa postura precisa estar ajustada com aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Fala para a pessoa que está do seu lado, a sua postura precisa andar ajustada com aquilo que Deus colocou na sua vida. Resumindo tudo, enquanto o filho não tiver maturidade para administrar, não vai herdar. Enquanto não tiver maturidade para administrar, não vai herdar. Você pode até experimentando um crescimento progressivo, mas nós estamos debaixo de uma unção de crescimento acelerado. Deus quer fazer algo poderoso na nossa vida. A gente precisa estar ajustado para esse tempo. Eu quero viver algo acelerado de Deus. Eu quero viver muitos anos na terra, mas eu quero viver um crescimento acelerado. Aquilo que era para levar 5 anos, 10 anos, se a gente andar ajustado ao Senhor, pode durar meses, 1 ano rápido acontecer. Mas tudo vai depender da maneira que a gente anda equilibrado às coisas de Deus. A realidade do reino de Deus, ela está fora do alcance de criança. Não tem como viver a realidade do reino se você é uma criança imatura o tempo inteiro. Somente os filhos podem acessar a realidade do reino, e os filhos maduros. Os filhos são colocados em posição de autoridade quando eles adquirem a maturidade. Você quer ser colocado em posição de autoridade? Seja maduro. Reflita essa maturidade na sua vida para que todos possam enxergar o quanto você tem crescido. Muitas vezes uma afronta te leva a gritar e falar mais alto. A hora que você conseguir superar essa afronta e respirar, aí mostra que você está um pouco mais maduro. Josias, ele assume um reinado com 8 anos, mas ele só começa a reinar verdadeiramente com 26. Você está entendendo que existe um tempo de maturidade, um tempo de silêncio, um tempo escondido, que Deus ele vai estar te forjando, vai estar te preparando para o tempo certo, porque Deus ele não queima etapas nem na minha nem na sua vida. Maturidade é a primeira marca. Para você entender isso aqui, gente, a primeira marca da maturidade chama-se equilíbrio. Diga, equilíbrio. A primeira marca de uma pessoa madura é o equilíbrio, uma pessoa equilibrada. É reconhecer que eu preciso reconhecer se eu ainda sou falho em alguma área da minha vida. Maturidade é olhar para mim e entender que ainda tem coisas na minha vida que precisa melhorar. O que eu preciso melhorar? Isso é ser uma pessoa madura. É quando eu olho para dentro de mim e talvez eu sei que ainda não sou maduro o suficiente em todas as áreas. É entender que eu não estou no ponto certo para todas as coisas. Isso é ter equilíbrio. É ter uma visão consciente de nós mesmos. Então, se você quer ter maturidade, a primeira coisa que você faz, olha para dentro de você. Por exemplo, você quer resolver um problema sério no seu casamento? Às vezes seu casamento está ali enroscado, você e sua esposa brigando o tempo inteiro, aí você só está vendo o lado da imaturidade dela, só está vendo o lado, ali do cônjuge, mas você não vê o seu, e aí começa a trazer consciência de si mesmo, olha para dentro de você e fala assim, Senhor, eu também não estou dando moleza, Na hora que eu estou ali na discussão, eu falo um pouco mais alto, ou eu faço tal coisa que desagrada, e se eu fizer menos isso, e talvez a briga é porque talvez eu chego atrasado, porque eu fui no futebol com os amigos, e se eu der uma segurada nisso, a prioridade, qual é a prioridade? Futebol com os amigos ou casamento? Deus deve estar falando com alguém aí. Tá, Deus, fala, Jeová. Se a prioridade é o casamento, então traga consciência. A minha prioridade é o meu casamento. Gente, eu lutei muito tempo com a pastora Vanessa, porque eu gostava de jogar futebol. Eu jogava 3 vezes por semana. E toda vez que voltava do jogo era aquela briga.
Era uma confusão, era uma briga desenfreada. Aí chegou um tempo que eu comecei a adquirir maturidade. Antes da maturidade era assim, tá reclamando? Vou arrumar mais um jogo para ir. Era assim, era ruim também. Vai reclamar? Mais um. Eu ia de terça, aí ela reclamava, eu arrumei de quinta, reclamava, eu arrumei de domingo de manhã. Ia 3 vezes por semana jogar. Aí chegou um tempo que eu comecei a perceber que aquilo não era a minha prioridade. Minha prioridade era o meu casamento. E a partir do momento que eu cheguei nela e falei assim, ó, se isso te incomoda, eu vou parar. Não, não para não, está tudo bem. É só a gente começar a trazer consciência, sabe, e adquirir maturidade para viver. Olha, gente, o que o Paulo diz. Paulo, a gente está falando do homem, de um dos homens mais inteligentes da Bíblia, de um homem que tinha a lei dentro de si, um homem extremamente douto na palavra. Ele vai reconhecer, em 1 Coríntios 13, que ele também foi um menino. Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o amadurecimento exige mudança de pensamento, de comportamento e de entendimento. Paulo, ele percebe que durante um tempo na vida dele, ele foi um meninão, mas agora ele é um homem de Deus. E agora muda tudo. Como homem de Deus, como mulher de Deus, muda o jeito de falar, muda o jeito de se vestir, muda o comportamento. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, porque, gente, deixa eu te falar uma coisa, o encontro com Jesus muda tudo. Quando uma mulher adúltera encontra com Jesus à beira de um poço, a Bíblia diz que a vida daquela mulher muda da água para o vinho. Era uma mulher adúltera, que já teve 5 relacionamentos, mas nenhum foi marido dela, e quando Jesus diz isso, ela fala, vejo que tu é um profeta. Jesus se revela àquela mulher, e torna aquela mulher a maior missionária que Samaria já teve. E tudo isso por conta de um encontro com Jesus. Então, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, não é um encontro de convencimento, mas de verdade, começa a mudar as suas atitudes, começa a mudar o seu comportamento. Por quê? Porque o ambiente onde Jesus está, ele vai te modelando, ele vai te transformando, ele vai fazendo coisas novas na sua vida. Se outrora sentava em mesas que falava mal de pessoas, com Jesus agora, essa mesa não me interessa mais. Se outra hora tinha um vício, com Jesus agora, esse vício eu deixo de lado. Porque com Jesus tem que mudar. Se você continua sendo a mesma pessoa antes de Jesus, desculpa, você nunca abriu seu coração para Jesus. Você se convence, carrega um título, mas Jesus nunca entrou na sua vida verdadeiramente. E aqui a gente vê, o próprio Paulo teve que esperar o tempo certo. A Bíblia diz que Paulo, depois que teve um encontro com Jesus, depois que Paulo encontra Jesus em Damasco, ele volta para a sua cidade e fica 3 anos construindo tendas. O ofício profissional de Paulo era construir tendas. E ele vai ficar 3 anos esperando o chamado dos apóstolos. Os apóstolos não gostavam muito do Paulo, o Paulo esperou o tempo certo, não reivindicou e não brigou, voltou para construir as suas tendas. No momento certo chegou uma carta, Paulo, vem que nós precisamos de você. 3 anos Paulo teve que esperar, mas a gente está falando de um homem extraordinário, conhecedor da lei. A gente não está falando de qualquer homem, a gente está falando de um poliglota, um homem que poderia ajudar demais aqueles pescadores, porque em suma, os apóstolos eram homens pescadores, homens comuns. Aí Deus eleva o nível, pega um inteligente que falava várias línguas, que tinha várias cidadanias. Aí os apóstolos percebem que Paulo, eles tinham um certo receio, porque Paulo, antes de ser cristão, mandava matar crente. Eles falam, deixa Paulo lá no banco de reserva, esperando o tempo certo. E a Bíblia não relata nenhuma reclamação de Paulo. Estão esquecendo de mim, eu já tive um encontro com Jesus, eu fui consagrado, eu não sei o quê. Não, ele ficou quietinho, esperando o tempo certo. Fala para a pessoa que está do seu lado, espera o tempo certo em nome de Jesus. Não queira queimar etapas em nome de Jesus. Aqui a gente vê um doutor da lei de Moisés, tendo que esperar o tempo certo, o tempo da maturidade. Sabe qual é o tempo certo? É o tempo da maturidade. É quando você vai se tornar maduro para fazer o que Deus chamou para fazer. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 em diante, Paulo diz, irmãos, não lhes pude falar como espiritual, mas como carnal, porque vocês continuam como crianças em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, eu carrego uma mensagem espiritual, mas eu não posso derramar essa mensagem sobre vocês, por quê? Porque vocês não têm maturidade para receber o que eu vou te falar. Aí ele vai continuar dizendo, eu estou dando leitinho e não alimento sólido, porque vocês não têm condição de receber alimento sólido.
de fato, vocês ainda não estão em condições porque são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, vocês estão sendo carnais e estão agindo como mundanos. Paulo chega diante de uma congregação e fala, eu tenho algo poderoso para entregar, mas eu não posso entregar. Sabe por quê? Porque está tendo discórdia e contenda no meio de vocês, ou seja, vocês ainda estão na fase do leitinho. Sabe o que Paulo está dizendo? A gente podia já estar lá na frente, mas eu tenho que voltar atrás e falar as mesmas coisas o tempo inteiro, porque vocês não sobem de nível nunca. É o tempo inteiro ali, nível 1, vamos gente para o 2? Não dá. Na hora que ele quer vir falar algo mais espiritual, ele percebe a imaturidade, ele fala, vou ter que explicar tudo de novo. Aí imagina um homem de Deus maduro, cheio do Espírito Santo, viajando, implantando cidade, né, sendo açoitado, e o Espírito Santo aparecendo para ele e fala, levanta Paulo, a obra está continuando, aí Deus revigora o físico dele, e ele sai pregando o Evangelho, aí ele chega na comunidade e fala, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, eu tenho tanto de Deus para entregar para vocês, mas eu não posso entregar. Porque vocês estão envolvidos em contendinha, em fofoquinha, em briguinha, em birrinha um com o outro, ainda estão perdidos, ainda estão, sabe, está deixando a carne gritar demais. Eu tenho tanto, é o que Paulo está falando aqui, eu tenho tanto para entregar. Eu queria pegar vocês e subir o nível com vocês, mas não consigo, eu tenho tanto para entregar, mas não posso. Porque vocês ainda estão crianças imaturas. É mais ou menos assim, infelizmente eu não posso falar com vocês como se fossem pessoas maduras. Já era para você estar lá na frente, mas essas posturas de meninice estão te mantendo preso na imaturidade. Era Paulo fazendo uma exortação aqui à igreja da sua época. Era mais ou menos assim, eu não posso dar um alimento sólido, porque vocês não têm maturidade para receber esse alimento. Se eu arrochar um pouquinho mais, falar uns negócios diferentes aqui, pronto, acabou. Desistiu da fé. Entenda uma coisa, gente. Entre ser rei e reinar, Josias precisou primeiro adquirir maturidade. Eu carrego algo no meu espírito, mas para destravar isso, eu preciso ter maturidade. Josias, escolhido, separado, mas ainda não estava no ponto certo para realizar o que ele nasceu para fazer. Fala para o crente do seu lado de novo, antes de fazer, precisa amadurecer. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, Deus está te chamando para um tempo de maturidade. Você precisa deixar de ser menino na fé, deixar de ser menino nas atitudes, postura de rei. Você precisa ter postura de rei. Está entendendo isso, crente? Postura de rei, fala, postura de rei. Amém ou não amém? Para reinar tem que ter postura de rei, amém ou não? A marca de Josias foi a reforma no templo de Jerusalém. O que ficou marcado na história de Josias, a reforma do templo. Mas a reforma do templo, na verdade, foi só a expressão de uma grande reforma espiritual que ele havia começado. Josias, ele foi o responsável por promover uma grande reforma espiritual, um avivamento espiritual. Como eu sempre digo, avivamento não tem a ver com movimento, barulho, né? Não é isso. Avivamento, na verdade, é uma grande transformação de caráter. Avivamento é uma grande transformação de caráter. Deixa eu repetir isso para você entender. É o crente que andava fazendo coisa errada não fazer mais. É o crente ter o carregar dentro da sua essência o temor do Senhor. É o crente olhar e falar assim, cara, isso não condiz com a minha nova realidade. Eu carrego a bandeira de um reino, né? Eu sou sacerdote desse reino. Eu não posso andar desse jeito. Então, um avivamento só vai começar na sua vida quando você transformar o seu caráter. Quando tiver uma verdadeira transformação. Paulo diz, sede transformados pela vossa maneira de pensar. Quando você for transformado na tua mentalidade, o que a Bíblia diz? Que você não pode impedir que um pássaro voe sobre o ninho, mas você pode impedir que ele faça literalmente ali o ninho sobre a sua cabeça. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando vier o pensamento ruim, o pensamento de pecado, vai repreender isso, crente, vai lutar contra a tua carne, vai para o campo da oração, vai jejuar e vai falar, Senhor, esse pensamento não para de vir na minha cabeça, eu não aceito isso em nome de Jesus. E dá certo, viu? A hora que você percebe que a carne está gritando, você fala, isso não é de Deus, você vai para a oração, crente. Se na oração não está resolvendo, vai para o jejum, mata a tua carne. Mas você não pode deixar com que esse pássaro do mal venha fazer um ninho na tua cabeça, porque depois do ninho aí você não consegue mais fazer. Então a gente vê um homem que tem uma vida marcada por uma grande reforma espiritual. E as reformas espirituais, elas começam diante de uma decisão, diga, decisão.
Um ajuste de comportamento, diga ajuste de comportamento. Agora fala para quem do seu lado, uma grande reforma só vai começar na sua vida se você tomar a decisão de ajustar o seu comportamento e romper com os laços do seu passado. Senhor, eu quero viver algo extraordinário com o Senhor. A grande reforma só começa quando você tomar a decisão. 1, romper com os laços do passado. E 2, ajustar o seu comportamento. Olha só, gente. Um homem que é marcado uma vida por reforma espiritual. Que decisão é essa, pastor Vitor? Primeiro, você tem que romper com o seu passado. Romper com aquilo que os fantasmas do passado. Arrancar o passado. Aquilo que você percebe que está rondando a tua vida, que vem de geração em geração, você tem que ter a consciência e romper com isso. Tem um ditado popular que diz assim, né? Filho de peixe, peixinho é. O que isso significa? Que normalmente os filhos tendem a seguir os passos do pai, o comportamento do pai, a profissão do pai, os talentos do pai, as características dos pais. Josias não foi filho de peixe, peixinho é. Porque se ele segue os passos do pai ou do avô, ele seria péssimo. Mas a Bíblia diz que ele foi um homem temente, próspero, abençoado. Se ele segue os passos do pai, ele seria horrível. Ele decidiu, quebrar o ciclo. Vira para o cliente do seu lado e fala, você está entendendo? Você precisa tomar uma decisão hoje na sua vida. É hoje. Quebrar o ciclo com o seu passado em nome de Jesus. Você precisa quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Quebrar esses laços familiares malditos que você carrega como herança espiritual. Josias, ele quebrou um padrão de maldição familiar porque ele tomou uma decisão. Chegamos no ponto-chave da ministração. É isso que Deus está falando muito forte ao meu coração para hoje. É tempo de quebrar com os laços de maldição familiares. É tempo, é hora, chegou a hora de quebrar com esses laços em nome de Jesus. Entenda uma coisa. Se seus pais são bons exemplos, siga o exemplo. Ok? Você tem um pai, uma mãe, um bom exemplo? Siga. Mas se não é, em nome de Jesus, honre, mas é tempo de quebrar o laço. Se é um bom exemplo, siga. Se não é bom exemplo, honre. A Bíblia diz, honre pai e mãe, independente de quem seja. Honre pai e mãe, independente de quem? Mas chegou a hora de quebrar o laço. Romper com o laço. É trazer consciência. O que eu carrego dentro da minha essência. Eu preciso quebrar o laço. E esse laço, eu não estou referindo a coisas físicas apenas não. Eu estou falando com você acerca de laços espirituais, bagagens espirituais que você carrega e talvez nem tenha percebido, mas são coisas que não te deixam vencer, que não te deixam prosperar e que não te deixam romper. Tem coisa que tem travado e limitado a tua vida e você nem tem percebido. Então é hora de você começar a olhar um pouquinho para a sua própria história, olhar um pouquinho para a história da tua família, para a sua árvore genealógica, para você começar a entender que talvez tem coisa na sua vida que você tem colocado força, você tem sido leal, você tem orado, mas a coisa não acontece. E Deus está te chamando para ir no mais profundo. Esse mais profundo não é para abrir feridas e expor, é para curar. Então, muitas vezes Deus permite com que nós voltamos nas nossas feridas, nas nossas dores, para que haja cura. Josias, ele vai quebrar o laço da idolatria. Josias, ele vai quebrar o laço da desobediência. Josias, ele vai quebrar o laço dos pecados do passado. Josias, ele vai romper com o passado pecaminoso do seu pai e do seu avô. Entende isso aqui, você precisa ser o ponto de mudança na sua geração. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ser o ponto de mudança da sua família, da sua casa e da sua geração. Você precisa mudar o destino da sua família. Você precisa mudar a sorte da sua família em nome de Jesus. Vira para quem do seu lado e fala assim, tudo começa em você com a decisão de ajustar o seu comportamento e quebrar o laço do passado. Tudo começa em você. A partir do momento que você tem acesso à verdade que te liberta, você começa uma grande reforma na tua vida. E essa reforma vai atingir a tua família,
vai atingir a tua casa, e ela vai se estendendo aos vizinhos, e vai se estendendo, e você vai se tornando uma referência, as pessoas vão olhando para você, e fala, ele é referência, ela é referência, ele rompeu, ela rompeu, o pai foi isso, ele foi diferente, no passado cometeu isso, mas agora ele é diferente, e daí a pouco você nem vai perceber, mas você vai estar atingindo toda uma geração, com uma grande reforma, que começa na tua vida. Fala para o crente do seu lado, a grande reforma começa na sua vida. A grande reforma começa na sua vida. Talvez você se identifique com isso. Ninguém da sua família talvez ficou casado, mas você vai ficar em nome de Jesus. Talvez ninguém da sua família prosperou, e você vem nesse mesmo ciclo. Trabalha e não prospera nunca. Você vai prosperar em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus, você vai prosperar em nome de Jesus. Toda a sua família talvez foi vítima de bebedeiras e vícios, mas você quebra esse ciclo hoje em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um amém aí, em nome de Jesus. É assim que funciona. Talvez toda a sua família ali foi enrolada nos negócios, né? Entra muito dinheiro, mas nunca prospera. Você quebra esse ciclo também em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você, entenda bem, você é o ponto de mudança, crente. Laços estão sendo quebrados em nome de Jesus. Você é o ponto de mudança. Começa em você em nome de Jesus. Começa em você e atinge sua casa inteira. A Bíblia não diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas alguém tem que servir primeiro. Para que eu e minha casa sirva, alguém tem que vir primeiro, alguém tem que abrir o caminho, alguém tem que mudar o comportamento, alguém tem que ser diferente. É esforço, gente, é luta, diga luta. É luta o tempo inteiro, é carne e espírito lutando o tempo inteiro, é o espírito falando, dá uma atenção aqui, e a carne querendo te envolver nas coisas civis. É o tempo inteiro essa luta, mas alguém tem que assumir essa responsabilidade. Bate no seu peito e diga assim, eu assumo a responsabilidade de mudar a minha sorte, mudar a sorte da minha casa e da minha família, em nome de Jesus. Amém, você está sendo treinado para isso. Você está sendo treinado para isso, aqui é o nosso quartel-general. Você vem aqui, é treinado para levar isso para fora. Você aprende aqui e faz lá fora. Do jeito certo, em nome de Jesus, amém ou não amém? Amém. A Bíblia vai dizer que a postura de Josias, de romper com o passado, trouxe paz para uma geração inteira. Ele vai resgatar a aliança com o Senhor, ele vai consertar o erro dos seus antepassados, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que muitos israelitas, até os dias de hoje, dizem que ele foi o melhor rei de Israel, até mesmo melhor do que Davi. O grande Davi, muitos dizem que ele foi ainda melhor do que Davi. E tudo porque ele tomou uma decisão, diga, decisão. Uma decisão que livrou a sua geração de uma grande desgraça. A atitude dele trouxe livramento para uma geração inteira do juízo de Deus. O juízo de Deus já estava decretado. Mas a decisão daquele homem fez com que houvesse uma interferência. Ele conseguiu mexer na lei da semeadura e da colheita. A Bíblia diz que aquilo que você planta, você colhe. O povo plantou desgraça e ia colher desgraça. A atitude de Josias fez Deus falar assim, enquanto Josias tiver vida, esse povo só vai experimentar paz, bênção e prosperidade. A sua atitude pode mexer até mesmo com o ciclo de semeadura maldita. Aquilo que plantaram lá atrás, os pais, os avós vieram plantando, sua família estava... A sua atitude pode romper com isso tudo, em nome de Jesus. Esse homem ele é responsável, gente, por mexer na estrutura da semeadura e da colheita. A palavra de Deus não diz o que a gente planta, a gente colhe? Eles plantaram coisas ruins, mas a atitude dele fez com que houvesse uma interferência do mundo espiritual no mundo físico. A colheita sempre é inevitável, seja ela sementes boas ou ruins. Mas ele consegue, com a sua atitude, entende isso aqui, gente? Interferir num tempo de desgraça que iria recair sobre o povo. Olha o que a Bíblia diz, tudo o que aconteceu e está acontecendo será objeto de juízo. Mas você, Josias, será poupado e terá um tratamento diferenciado. Sabe qual foi a postura de Josias? Romper com os laços do passado. 2 gerações
57 anos vindo de desgraça, desgraça e desgraça. Esse menino chega com uma nova postura, instruído na palavra pelo profeta. Ele decide seguir os passos de Davi. Ele interfere em algo que já estava decretado. Ele interfere num ciclo de maldição. Uma postura, uma decisão. Era como se ele estivesse dizendo: Deus, eu não concordo com o que o meu pai e o meu avô fez, e eu vou ser diferente, eu vou seguir os passos de Davi. Ele decide romper com o vínculo do passado, quebra o laço da maldição, ele quebra o laço dessa maldição familiar, ele decidiu se libertar do embaraço. Sabe quando a vida parece estar toda embaraçada? O primeiro passo: pastor, eu não sei o que fazer, o embaraço está grande, é tanta coisa que eu não sei, eu tô na mão do agiota, eu tô com um problema ali, eu tô com um problema aqui. Sabe qual é o primeiro passo? Decida se livrar do embaraço. Para de se embaraçar mais, é a primeira coisa que você tem que fazer. Está todo embaraçado, tudo errado, está tudo no pecado, e está tudo arrebentado. O que eu faço? Não tem mais jeito. Tem sim. Para, novo tempo. Não se embaraça mais daqui para frente. Crente, acorda, em nome de Jesus, amadurece. E aí você vai começar a ter estratégia para aquele embaraço do passado começar a se desfazer na tua vida. A Bíblia diz que nós precisamos nos libertar de todo laço e de todo embaraço. O Josias, ele decide se libertar desse embaraço. Fala para a pessoa que está do seu lado: hoje, você e eu vamos quebrar todo laço e todo embaraço. Hoje, nós decidimos romper com o nosso passado em nome de Jesus. Amém ou não amém? Eu vou repetir, você precisa, preste bem atenção, cortar alguns laços familiares. Passado, aquilo que não te deixa prosperar. Mantém, honre teu pai e tua mãe, em nome de Jesus. Independente de quem. Eu preciso que você entenda isso, para depois eu falar aqui: meu pai, meu pastor falou que não é para visitar meu pai, nem minha mãe, em nome de Jesus, viu? Tá clara a mensagem, né? Depois você não vai chegar: pai, não dá não, você é um tribulado, eu não vou mais na tua casa não. Se ele vier aqui reclamar, eu falo: esse tribulado do seu filho, ele que é um atribulado. Você vai honrar, você vai amar, mas você precisa quebrar esse laço em nome de Jesus. Josias, ele vai romper com seu avô, ele vai romper com seu pai, mas tem mais uma lição aqui. Ele rompe com o laço, mas ele busca uma referência. Ele rompe com o pai, ele rompe com o avô, mas ele vai buscar o quê? Uma referência, e não era uma referência no físico, era uma referência no espírito. Ele não conheceu Davi, a história se desenrola e centenas e centenas e centenas de anos depois, ele nem sabia, ele nunca sentou com Davi, mas ele busca uma referência no passado. 2 Reis 22:2 diz assim: Josias fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, o seu antecessor, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, ele foi buscar uma referência no passado, que pudesse direcionar o futuro e dar clareza de destino para ele. Fala para o crente do seu lado: você precisa de uma boa referência espiritual. Não queira andar sozinho, você precisa de uma boa referência espiritual. Alguém que te inspire, alguém que te ajude, alguém que te cobre, alguém que te exorte, mas alguém que queira te colocar para... Diga: maturidade, referência espiritual, chegou a hora de quebrar o laço. Maturidade, referência espiritual, é hora de quebrar o laço. É mais ou menos assim: já que o pai e o avô não foram boas referências, ele não ficou reclamando: ó vida, ó céus, meu pai fez tudo errado, meu avô, olha a vida que eu estou vivendo, e agora por causa deles eu vou ter que comer o pão da desgraça, eu vou ter que ficar preso aqui. Não, o que esse moço faz? Ele vai buscar uma referência, ele vai modelar um bom rei. Ele busca o melhor de todos e ele começa a modelar os princípios e valores de Davi. Mas pastor, a Bíblia, o Senhor está dizendo para mim romper com o laço do passado, romper com o laço e embaraço. Como é que eu vou voltar no passado para encontrar uma referência? Gente, vamos para a Bíblia em nome de Jesus. Lamentações 3:21 diz assim: olha para o passado e traga à memória aquilo que te dá esperança. A Bíblia está nos ensinando que a gente não tem que ficar olhando para o passado e pegar as desgraças do passado e trazer para o tempo presente, mas pode ir lá no passado e buscar aquilo que te dá uma boa referência. Quem foi a referência da sua vida no passado? Tem uma boa referência? Vai vasculhar. Hoje nós temos a referência, a palavra de Deus, a Bíblia.
Personagens bíblicos que são referência. Eu não preciso andar com eles, estar com eles 24 horas. Eu não preciso. Eu não conheci Davi, mas ele é minha referência. Eu não conheci José, mas ele é minha referência. São referência de homens bíblicos a qual eu leio e me espelho, eu me identifico. São referências. Agora, nós precisamos também de referências no nosso tempo, Jesus é a principal referência, mas nós precisamos ter uma referência na terra. Eu preciso ter uma referência de um casal que venceu as crises do casamento e está de pé até hoje. Então eu preciso olhar para alguém e falar assim, essa é a minha referência de casal. Eu preciso ter um homem de Deus, uma mulher de Deus para falar, está ali a minha referência. Pegar uma pessoa que conseguiu romper com vício, se eu tenho algum vício, e falar, você a partir de agora é minha referência. O que você fez para vencer esse vício? A gente precisa olhar para pessoas que venceram e buscar referência nelas. Olhar para essas pessoas com bons olhos e ter referências. Talvez a sua referência não seja a pessoa mais próxima de você, e está tudo bem. Mas você vai seguir os passos, vai ver como essa pessoa se comporta, como ela fala, o que ela fez para vencer aquela luta, que talvez seja a sua mesma luta, é uma referência para a sua vida. Então é olhar para o passado, você pode também buscar no passado uma boa referência, foi o que esse menino fez, Josias fez. Davi era uma excelente referência. A vida de Davi, os feitos de Davi, era uma esperança de um futuro melhor. Era mais ou menos assim, se eu fizer um pouco do que Davi fez, eu tenho certeza que a nossa nação vai viver um tempo de paz e prosperidade. Olha o que Paulo diz, gente, olha o nível da ousadia. Sejam meus imitadores, assim como eu fui imitador de Cristo. Ou seja, olha para mim como uma referência. Cristo é a nossa maior referência. Isso é uma decisão muito importante. Quem você vai imitar? Quem você vai modelar? Quem vai ser a sua referência? Pergunta por quem do seu lado, quem você vai imitar? Quem você vai modelar? Quem vai ser a sua referência, crente? Jesus é a maior, amém ou não amém? Mas você também precisa de uma referência menor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que rompeu, que venceu, que quebrou os laços, alguém que continua firme, alguém que superou a crise, alguém que superou o divórcio, alguém que superou os vícios. Você precisa de uma boa referência. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa de uma boa referência. E aí daqui a pouco você vai ser uma boa referência também, amém ou não amém? Você primeiro segue os caminhos de uma referência, depois você vai ser uma referência na vida dos outros. Em nome de Jesus. Eu não sei, gente, no que você já se envolveu. Não sei qual foi o seu passado. Mas Deus está falando muito forte ao meu coração. Talvez você foi envolvido com vício. Talvez você foi envolvido com adultério. Feitiçaria. Tudo isso vem vindo de geração em geração. Magia negra. Talvez você roubou, eu não sei. Mexeu com coisa estranha, dinheiro estranho. Eu não sei, mas Deus, Ele está mandando eu te dizer algo muito profundo em nome de Jesus. É hora de romper com todo o laço do passado. É hora de se desvincular do seu passado, daquilo que te condena, daquilo que te amarra, daquilo que te aprisiona, daquilo que te mantém escravizado. É hora de você se desvincular disso em nome de Jesus. É assim, se você tomar a decisão de romper, você vai romper hoje. É decisão, eu vou tomar a decisão hoje de romper com o meu passado. Se você tomar a decisão, Deus vai operar um grande milagre em nome de Jesus. Josias, ele precisou de maturidade, diga maturidade, para reinar. Maturidade para reinar. Josias, ele teve uma boa referência. Ele precisou olhar para alguém para modelar, para copiar, para seguir os passos. E ele tomou a decisão de romper com o laço da maldição do passado. Olhou para a família e falou, não dá para seguir os passos do meu pai. Eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui com muito entendimento. Você precisa de maturidade. Para onde Deus te chamou, você precisa de maturidade. Se posicione em nome de Jesus como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Se posiciona de maneira equilibrada com aquilo que você carrega na tua vida, em nome de Jesus. A maneira de falar, a maneira de se portar, a maneira de sentar, a maneira de comer. Vigia, olha para dentro de você. Eu não falei que é importante trazer a consciência de quem você é. Traga a consciência do reino que você representa, por onde você passa, aonde você anda. As pessoas olham para você e sabem que você é crente, o seu vizinho sabe que você é crente, então tenha a postura de crente em nome de Jesus. Maturidade em nome de Jesus, maturidade. E a maturidade é gerada no tempo do silêncio. Josias foram 18 anos sendo gerado maturidade. Deixa Deus gerando maturidade, para de querer apressar as coisas. Se você quer tanto chegar no tempo da relevância, e Deus ainda está gerando maturidade em você, antes de fazer você tem que estar preparado. Deixa Deus ir tratando o teu coração, questiona menos, continua servindo mais.
Não estraga aquilo que Deus está fazendo pela tua vida, não. Deus te planta, Deus te planta num lugar, Deus te enche de palavra, né? E às vezes seus questionamentos carnais estão te jogando para bem longe do seu destino profético. Então, em nome de Jesus, cala a voz da carne, ativa a voz do Espírito, em nome de Jesus. Um crente que ora é um crente mais equilibrado. Um crente que ora é um crente que é pacificador, não é dado à briga, à confusão. Então, o que a gente está precisando para essa geração é uma geração de crente de verdade. A gente está precisando viver uma grande reforma espiritual, mas antes da reforma espiritual acontecer na tua casa, na igreja, acontece primeiro em você. Você que tem que estar com uma plaquinha assim, aberto à reforma. Deus, opera em mim o que o Senhor quiser. Tira os blocos que tiver que tirar e coloca novos. Precisa de viver uma verdadeira transformação na sua mentalidade. Ele decidiu romper com o laço do passado. Ele decidiu ajustar a postura para se tornar um bom rei. Quem foi o melhor? Foi Davi? Eu quero ser igual a ele. Nós somos referência o tempo inteiro. O tempo inteiro, gente, você é referência, talvez você não perceba. Tem jovens que gritam querendo aprender a ser homens de Deus com os homens. Esses dias um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu preciso aprender a ser um homem. Eu não quero padecer, eu não quero chegar, né, com 30 anos e não saber ser um homem ainda, pastor. Eu preciso aprender a ser homem. Vamos fazer o culto de homem, culto dos homens de verdade. Eu falei, vamos fazer, meu filho. Você é referência. Mulher de Deus, homem de Deus, referência por onde passa. Essa semana eu recebi mensagem de um jovem que pegou uma publicação falando sobre referência, e ele mandou assim para mim: pastor, você é para mim o que esse cara está falando, é uma referência. Então, se nós somos referência, a gente tem que andar ali com uma boa postura o tempo inteiro, né, para que essas pessoas possam olhar para a gente e modelar, para que a gente possa chegar no nível de Paulo. Eu sou uma referência para você? Pode me imitar, que vai dar certo. Olha o nível da maturidade de Paulo: sede meus imitadores como eu fui imitador de Cristo. Então olha para a minha vida, meu filho, e faz a mesma coisa que eu te garanto. Olha o nível de maturidade de Paulo. Olha o nível da consciência de que ele era verdadeiramente um homem de Deus. Eu sou um grande homem de Deus, pode me imitar, é o que Paulo está dizendo. Assim como Cristo veio e marcou a diferença e eu segui os caminhos dele, eu posso falar para você: siga os meus caminhos. Será que a gente pode no dia de hoje falar: eu sou uma referência de homem de Deus, eu sou uma referência de mulher de Deus, eu sou uma referência de pastor, eu sou uma referência de casal, eu sou uma referência de filho, eu sou uma referência de jovem, eu sou referência para os jovens da minha geração? E aí, a gente pode dizer isso? Cadê os jovens da igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Você está entendendo isso em nome de Jesus? É tempo da gente quebrar, romper com o laço do passado, se tornar uma referência, sabe? A gente tem que ser essa referência, olhar, ter as nossas referências, mas a gente também precisa assumir a nossa responsabilidade de ser referência para a nossa geração. Não adianta ser o crente do domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado é o descrente. É luz no domingo e trevas durante a semana. Você é luz, fala para o crente lá: você é luz. Você não é treva não, você é luz, fala. Você está entendendo isso? Luz. Você é luz, meu filho, minha filha. Quando eu começo a falar essas coisas, é Deus que manda repetir. Fala aí, fala. É que tem gente que precisa ouvir isso. Fala de novo: você é luz, meu filho. Você é sal, meu filho, minha filha. Você tem que dar sabor para as coisas de Deus. Você tem que trazer a luz de Deus para o seu trabalho, para a tua casa, tua família, em nome de Jesus. Maturidade, diga maturidade. Referência, romper com os laços do passado. Você já anotou isso em nome de Jesus? Você vai sair daqui em nome de Jesus hoje, buscando consciência para que você seja uma pessoa madura em Cristo, em nome de Jesus. Se a sua referência é uma referência perdida, em nome de Jesus. A nossa geração, até os cristãos estão se envolvendo, olhando para referências péssimas na internet, só porque é bem sucedido nas finanças, alguma coisa. Essa é a minha referência. Não, sua referência tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem íntegro, um homem de uma mulher só. Tem muito crente, tem uns negócios aqui que eu tenho que falar. Vai começar. Pastor, vamos fazer um curso ali, porque o fulano de tal, que é famosinho, tá dando um curso para casais. Sai que é laço. 2 meses depois, o famosinho que está dando curso para casais já trocou a mulher de 40 por uma de 25. E continua dando curso para casais. E os crentes vai lá sentar para ouvir e pagar. Quer que eu fale o que você está plantando?
vigia, em nome de Jesus. Referência para casal, um homem de Deus, um homem de uma mulher só. É uma mulher de Deus, uma mulher ajudadora. Fica olhando para essas referências que o mundo está falando que é referência não, em nome de Jesus. Sabe, prioridades invertidas? Hoje tem um monte de papagaio falando de Jesus. Nem esperou o tempo da maturidade. Se converte hoje, amanhã já está. Não, vou fazer um movimento tal, vou falar, vamos fazer o curso tal, princípios de sabedoria da Bíblia, como prosperar de acordo com a Bíblia. E os crentes, imbecil é palavrão? Deu fogo aqui. Imaturos, pronto, você me salvou. Mas a carne gritou agora aqui. Aí o povo vai lá, os imaturos, senta e fica se lambuzando naquelas coisas e tal. Você percebe que um rei é ordenado com 8 anos, mas ele só começa a reinar quando ele tem maturidade com 26. Ele tem que passar pelo silêncio da maturidade, passar pelo tempo do treinamento, pagar o preço para aprender, para depois ter autoridade para fazer ou para falar algo de Deus. Eclesiastes diz, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Para que antecipar o tempo? A gente tem que tomar cuidado que a Bíblia também diz, que herança antes do tempo é maldição. Quando a gente quer uma herança antes do tempo, a gente está amaldiçoando a nossa própria vida. Tudo antes do tempo se torna uma maldição. Tudo. Namorar antes do tempo, maldição. Casar antes do tempo, maldição. Não preciso falar mais, né? Fazer as coisas antes do tempo, maldição das maldição. Tudo antes do tempo, depois vai reverberar lá na frente. Aí lá na frente você vai olhar e falar, a conta fechou. Bem que o pastor Vitor falou. Querer antes do tempo, quero prosperar no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. Primeiro busca maturidade. Quer prosperar? Busca maturidade. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou me referindo só a dinheiro, ok? A Bíblia fala muito sobre prosperidade. Só no Antigo Testamento tem 8 conceitos sobre prosperidade. Vida longa é prosperidade. Viver uma vida em paz, ausência de perturbação é prosperidade. Ter dinheiro é prosperidade. Ter saúde é prosperidade. No Novo Testamento, uma jornada rápida e próspera, ou seja, crescimento acelerado, é prosperidade. Você começa algo e acontecer rápido, isso é a prosperidade do Senhor, do grego. Jornada próspera e rápida. Tudo isso faz parte do conceito de prosperidade bíblica. Agora, tudo tem o seu tempo. Antes do tempo, a gente quer, às vezes a gente fica ali, Deus, eu queria tanto, faz agora. E Deus está dizendo, calma meu filho, porque se eu fizer agora, vai dar ruim. Se crescer agora, vai dar ruim. Se fizer agora, vai dar ruim. Se casar agora, vai dar ruim. Então, tudo tem o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus em nome de Jesus com maturidade. Traga consciência e quebre os laços com o seu passado em nome de... Nós vamos fazer algo profético aqui ainda hoje. Nós vamos renunciar tudo o que é laço do passado. E se você se perceber, você vai falar bem alto em nome de Jesus. Eu renuncio. Eu quero que você fale bem alto em nome de Jesus para você se libertar de corpo, alma e espírito. É tempo de quebrar com a maldição do passado, buscar uma boa referência para a sua vida. Tenha referências de Deus para a sua vida em nome de Jesus, amém?